Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui ao nosso canal de Mulheres Empreendedoras de Presidente Epitácio. E hoje aqui nós estamos conduzindo essa mesa redonda com mulheres empreendedoras aqui da cidade também, que quero apresentar para vocês que são mulheres poderosas e vocês vão entender do que eu estou falando. Estamos aqui com a Edneia, que é psicóloga, com a Gabi, que ela é empreendedora, né, moda feminina da Comfort Basic, e com a Edi, que ela é terapeuta interativa. Então são mulheres que desempenham aí vários papéis, né, ao mesmo tempo, no negócio, dentro de casa, com filhos, marido, enfim. Então sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso bate-papo. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E essa vida que a gente leva de mulher empreendedora, dona de casa, esposa, mãe, que a gente desempenha vários papéis numa única mulher. E assim, vocês, né, olhando para vocês mesmo, o desafio do dia a dia, como vocês encaram tudo isso, qual a dificuldade que vocês encontram, ou as facilidades, os benefícios em empreender, porque também tem os benefícios, né, eu falo, empreender não é fácil, nunca foi fácil, mas a gente também consegue alguns benefícios, né, para estar mais perto da família, para conduzir tudo de uma maneira, assim, melhor e mais prática, né, mais clara. Como que vocês lideram isso? Quer falar? Uma palavra já fala bem que é desafio, né? Quando a gente fala em desafio, significa que nós não sabemos exatamente a resposta que isso terá. Né? Como é a forma exata de... A gente só vai indo. Nós vamos. Mas o interessante é que nós vamos, mas a nossa intuição e também os estudos nos ajudam. Né? Então, assim, ser empreendedora, mãe, sair de casa, trabalhar, voltar, cuidar dos detalhes da casa é um desafio, mas é um desafio que para nós, de certa forma, tem técnicas traçadas, né? Exatamente. Que é agenda, é escolha, é prioridade. Então nós precisamos usar disso para que a gente consiga ser de fato uma mulher empreendedora e ter o zelo e os cuidados que cada uma de nós e nossa família precisa. Conduzir, né? Muito bem os papéis, porque a gente também se cobra muito também, muitas vezes, né? Sim. Será que tá perfeito? Será que tá bom? É casa, é marido, é empresa, é que são clientes? E às vezes a gente fica naquela confusão mental, né? Tem que parar, respirar e vamos ver. Você não sabe de que forma às vezes o seu cliente está vendo você, né? Exatamente. Nessa questão mesmo desse desafio, né? Porque assim, eu falo que é prazeroso, porque a partir do momento que você decide empreender, eu pelo menos me vi assim quando resolvi empreender, porque eu queria fazer algo que me desse prazer no que eu, né? Porque eu já não estava satisfeita no que eu estava fazendo. Então eu queria empreender para ter meu próprio negócio, para me satisfazer pessoalmente. Assim, não é nem só no profissional, é no pessoal também, né? Eu queria algo para mim, para que eu pudesse me dedicar melhor para os meus filhos, né? Exatamente, mas é uma satisfação pessoal. Pessoal, exatamente. Não é só o profissional, é o pessoal, é você ter o seu próprio negócio, mesmo que ele seja pequeno, né? Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja numa cidade pequena, mas que você esteja passando o seu melhor, fazendo algo que prazeroso para você. Exatamente. Né? Eu então, seus desafios é grande, né, Gabi? Quando a gente fala desse assunto, eu penso muito nessa história da gente se despir da roupagem da Mulher Maravilha. Exatamente, aí, é o desafio. Colocaram essa ideia também de que a mulher tem que dar conta de tudo. Pra mim, esse foi o grande desafio, sair desse lugar. Porque assim, sou mãe, sou esposa, sou filha também, porque tem os parentes que ainda... Os pais, que às vezes depende da gente, tem, né? Mulheres que ainda cuidam dos seus idosos, cuidam das suas crianças. E aí você ainda tem que trabalhar, e tem que ser bem sucedida, tem que ter sucesso em tudo. Então, às vezes, entender que não dá pra ter perfeição em tudo. Né, tirar esse estigma da gente. Sim. Às vezes a unha não vai estar feita. Às vezes a roupa vai ficar para passar uma semaninha a mais, vai passar uma semana ali, vai ficar para outra. E tá e ter essa tranquilidade, porque eu acredito que essa cobrança da mulher está sempre perfeita. Eu acho que é o que mais dificulta qualquer mulher. E mais ainda empreendedora. Porque quando você empreende, os desafios são maiores. Você tem um negócio agora para tocar, que é quase um filho, né? Você tem que cuidar, nutrir. E aí você ainda ter essa cobrança de estar sempre neste lugar. Então ter essa tranquilidade. De saber que antes
de ser a empreendedora, a filha, a mãe, você é uma mulher, você é uma pessoa. E que também precisa de ajuda, que também pede por socorro, que também tem limitações, não é? Isso que a gente precisa entender também. E eu acho que se encaixa muito bem, né, em nós aqui, porque a gente é sozinho, né? Nós temos uma equipe, né? Acredito nós aqui. Então, assim, a gente que faz rede tudo, de né? apoio. No caso, assim, a gente tem, que nem eu falo com meu esposo, às vezes é meu office boy, né? Porque eu falo pra ele, precisa levar um condicional, leva pra mim. Ele já faz aquela cara. Eu falo, mas tem que ser você, porque eu não posso sair, né? Porque às vezes tem que buscar um filho na escola, né? Às vezes ele tá saindo, já vai pra um lugar, às vezes onde coincide de caminho, ou tem que passar, ou às vezes a cliente está lá onde ele está, né? Eu tenho muitas clientes professoras, então, fala, já leva para mim. Então, assim, tem que ter essa rede de apoio. Precisa dessa rede de apoio. Precisa. É fundamental, né? Eu falo, eu não consegui nada sozinha, não cheguei onde eu cheguei sozinha, sempre eu tive as pessoas para quem eu pudesse contar. Ainda mais que eu me desloquei, né? Quando a gente fala em distância geográfica, eu me desloquei, eu saí de uma cidade totalmente longe, onde tudo é muito diferente, onde a vida segue de forma diferente aqui. Então eu precisei me adaptar a tudo isso, precisei me reinventar e falar, e agora? Como é que eu vou fazer? Como eu vou lidar aqui com essa situação? Mas eu também não posso deixar lá, porque a peteca não pode cair. Então assim, a gente sua um pouco para poder conseguir manter aquilo em pé, né, edificar mesmo, né, porque empreender, ainda mais aqui no Brasil, principalmente como a gente estava conversando, numa cidade pequena como o Presidente Epitácio, é desafiador. Sim. Né, porque assim, a gente encontra algumas limitações, a gente tem ainda pessoas ainda que duvidam um pouco assim, daquilo que a gente vai entregar, porque não conhecem, porque não sabem, então tem os receios, então não é fácil. Então tem esses desafios também que a gente precisa enfrentar, não é verdade? E o que era interessante a gente deixar também claro aqui? Nós somos mulheres que temos uma rede de apoio, mas nós conversamos com muitas mulheres que elas não se sentem ainda neste lugar. Sim. E o que é interessante? Nós estamos numa cidade pequena, do interior de São Paulo, e nós conseguimos dar esse passo não sozinhas. Só que outras mulheres às vezes olham a nossa história, olham a nossa vida e ela pensa assim, nossa, eu nunca vou chegar nisso. Como que eu faço para chegar nisso? Né? Então, assim, o que elas precisam entender? No mesmo processo que nós estamos vivendo, não está fácil para nós, não é simples para nós, mas nós tomamos uma decisão. E a partir da decisão a gente começa a traçar passos, para onde eu vou, como eu começo, o que passo que eu devo ir, que rua que eu devo virar, para ficar mais fácil entregar uma conde e voltar mais rápido para casa, para vir atender na clínica e voltar no horário de almoço para estar com os filhos, para fazer uma entrega e buscar daqui a pouquinho o filho na escola, para ir atender terapêutico e depois voltar para a rotina. E muitas mulheres pensam que isso não é possível. Então, na verdade, o nosso podcast quer mostrar isso, né? Que com muita delicadeza, e como já foi falado, né, para Lady, não é Mulher Maravilha. Quando chega em casa, desmonta-se a maquiagem, os acessórios, o salto, e nós vamos ser a dona de casa. Nós vamos vivenciar a rotina do ser mulher em casa. E é uma coisa importante, porque a gente precisa passar por esse processo. Sim. A gente precisa viver esse processo. Né? Eu, por exemplo, falando por mim, eu gosto de eu cuidar das coisas do meu filho, de eu preparar o almoço pra gente, de eu preparar o lanche pra ele da escola, porque eu me preocupo com o que ele vai comer, então eu prefiro que ele coma coisas saudáveis feitas por mim. Então, assim, são detalhes assim que eu acho que é interessante e importante com que a gente viva, com que a gente passe também por esses momentos e a gente passe por essas emoções. E a gente perceba que sim, que dá tudo certo, mas a importância disso é que nem a Gabi estava falando, delegar também. Que nem o marido dela ajuda ela, socorre em alguns momentos aqui. Sim. A gente precisa desse... Porque não dá conta, né? Não tem como. Não dá conta sozinha. Porque assim, não vai ser um planejamento perfeito, por mais que você queira. Às vezes você fala, não, hoje eu vou fazer isso, 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 mas aí vem um imprevisto, né? No decorrer aí do dia. Ou às vezes você já acorda, fala, vou acordar cedo, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou atender essa... De repente vem outro imprevisto. Então assim, não é um planejamento, não é uma organização perfeita. Mas a gente busca isso daí. E aí, quando acontece esse imprevisto, quem que a gente tem? Essa rede de apoio. A rede de apoio, exatamente. Rede de apoio. O que não pode, eu falo, é desistir, né? Porque assim, às vezes muitas começam e perdem no meio do caminho. Entendeu? Porque eu trago pra mim assim, quando eu resolvi empreender,
eu pensei assim, ó, o não é garantido. O não eu já tenho, né? Então, se eu não acreditar, eu sou muito assim, eu acreditei no que eu queria pra mim. Então, eu acho que quando você acredita e passa isso, passa a verdade, eu acho que flui melhor. Então, você tem que acreditar no seu potencial e no que você está fazendo, né? Porque aí vai fluindo, é lógico. Que é o que a Giné falou, vai vir muitos, né, nãos aí pela frente, mas você tem que estar preparada para poder absorver preparado, isso, né? E aí eu falo, a base é você ter uma rede de apoio, você tem, né? Porque você tem os filhos, tem o marido, você não vai largar tudo e vai viver só empreendendo, né? Você vai ter umas... Tem que equilibrar, tem que equilibrar, equilíbrio, né? Aí a busca pelas emocionalmente ferramentas, falando. né? Porque a gente Isso. fala, como a gente é mulher, vamos comparar com a cozinha. Então, para você ter uma cozinha equipada, você precisa ter o quê? Ferramentas. Você tem lá o batedor de bolo, a batedeira, a liquidificadora, a panela, os utensílios para você Para facilitar manusear a sua a cozinha. vida, exatamente. Como empreendedora, nós também precisamos buscar essas ferramentas. Porque se a gente vai só na ideia, só na paixão, é onde a gente sofre mais. Sim. Então, entender como que é a produtividade feminina, porque é diferente da masculina, né? Aí a gente tem uma psicóloga aqui. Exatamente. A mente feminina é diferente da do homem. E hoje você encontra o quê? Todo o recurso literário que nós temos hoje, todo não exagerei, mas a grande maioria, é focado na produtividade masculina. Nada mais normal, porque até então eram os homens que tomavam conta desse cenário do mercado de trabalho. E hoje, como que eu, mulher, me enquadro nisso? Quais as ferramentas que eu consigo buscar? Para uma gestão de tempo. Que é a principal. Eu E acho a que é gente importantíssimo a gente tem- saber Tem tanto recurso bom. muito. E aí, às vezes, a gente fica também só indo busca esse lugar, de ter esse conhecimento que hoje, graças a Deus, tá fácil, né? A Muito. internet trouxe essa facilidade. E além dessa facilidade, eu falo que o grupo, ele favoreceu muito isso. Muito. Porque assim, a gente troca muitas ideias. Então, às vezes, o que você não conhecia, alguma ferramenta que você trabalha, eu não conhecia. Então, já facilita Essa pra troca mim. foi muito boa pra gente, no modo geral, né? Foi um up para todas Foi. nós. né? Verdade. Porque a gente se via ali dentro daquele mundinho nosso, né? Daquele empreendedorismo individual. De repente a gente expandiu, se conectou com outras pessoas, com outras ideias, com outros tipos de negócio e a coisa aconteceu, Sim. entendeu? E foi essa união, né, que fez a força, que faz Que não construir. sou só eu, né? Que às vezes a gente fica Exatamente. um pouquinho nesse lugar, né? Tudo Sim, sou eu, vai pra mim, é tão exato, difícil pra mim. É. Aí você olha e fala, não, poxa, Você é difícil compartilha. pra todo mundo. É, E exatamente. não é verdade, porque assim, às vezes eu tinha um pensamento assim, caramba, mas por que tá acontecendo isso? Tá difícil isso, é meio dificultoso isso aqui. Mas quando a gente se depara com alguém com uma situação assim, mais difícil, ainda a gente fala, caramba, mas assim, em que eu estou vendo alguma dificuldade? Porque tem outros problemas maiores ainda com outras pessoas. E elas estão ali resolvendo. Né? Mas o segredo é também resolver, né? Não arrumar mais problema, a gente tem que saber resolver. Tem que ter um certo foco na resolução. Exatamente. Porque senão nós não começamos nada. Se a gente ficar ali ó, no mundo das ideias, quantas mulheres que você... Se você descer a avenida agora fazendo uma entrevista com as mulheres e perguntar, você tem um sonho de empreender? Sim, montar uma loja, vender bolo, fazer uma casa de salgados, de cachorro quente. E por que você não fez? Ela não tem resposta. Medo, né? Mas Medo, a maioria nem vai dizer segurança. medo. Não sei. Ou, infelizmente, vai entrar uma primeira palavra que é culpabilizar. Eu culpo Arruma um o culpado, outro. exatamente. E- Terceiriza a culpa. Sim, e Mas- na verdade nós mulheres temos essa facilidade, embora não estou generalizando. Sim. Mas é mais fácil por medo e por tantas outras situações nós falarmos, não deu, quando eu pensei eu engravidei, quando eu pensei meu esposo meio que fez uma carinha feia, não aceitou. Aí os pais precisavam de mim. E nós vivemos numa âncora nossa, própria nossa. Sendo que na maioria das vezes a pessoa nem vai te negar tanto uma ajuda. Pode ser que o jeitão seja mais grosseiro ou talvez fala, nossa, que ideia é essa? Tá doida? Tá doida? Exatamente. Mas logo em seguida a própria família entende o seu propósito. As pessoas que estão em volta, mesmo com um pouco de dificuldade, entendem. Então nós mulheres precisamos entender isso. Não é simples, mas é possível. E nós não podemos ficar numa posição de coitadinhas. Né? E olha que eu falo sempre dos dois extremos, né? Não somos coitadinhas e nem somos as guerreiras, Exato. as mulheres maravilhas. Porque nós precisamos do apoio, mas nós precisamos de equilibrar. Não vai chegar um mágico, não vai chegar ninguém, vai fazer plim-plim, eu Que vai organizo a sua acontecer. história.
né? Então, nós precisamos elaborar, criar estratégias, colocar no papel, usar ferramenta e entender que dá para começar devagar. Não precisa começar do belo, do maravilhoso, do perfeito, né? Precisamos começar. Aquele velho querendo, às vezes, ditado. vender, né? Às Sim. vezes quem vai, né, Sim, empreender, no sim. caso, eu vou vender. Não, eu já tenho que começar a vender e vender um monte. Não, você tem que Começar começar. do início mesmo. Começar. Metas pequenas para E E Tá. gradativamente Isso, crescer, gradativamente. exato. Porque o que você falou, Gina, é importante. Porque quando eu resolvi empreender, eu não tive apoio nem do meu esposo. Assim, ele fez essa cara. Eles estranham. Tem certeza que você vai sair do CLT, de carteira assinada? Mas eu não A quero mais insegurança, ficar né? nisso, Tem que entendeu? Eu não será? quero mais. Eu quero fazer algo pra mim. Eu quero ter o meu negócio, né? Então, assim, eu resolvi por conta da gravidez, né? Engravidei da Melina, pandemia, então... Aí na pandemia, Oportunidade. né? Exatamente, oportunidade. Aí na pandemia eu comecei a ver um monte de lojas online. Falou, pai, eu já tinha uma vontade, mas não tinha coragem de largar. E justamente isso, uma hora é uma gravidez, aí outra hora era porque estava construindo, outra hora porque queria trocar de carro, né? E aí a sua vontade sempre ficava escondida para depois. escanteio. Sempre ficava de E se escanteio. você não ficar atenta com as suas emoções, você vai culpar todas essas situações Mas- que não são ruins. Mas Não precisava de um carro, não precisava de Exatamente. Não são ruins. Sim. Então eu não posso me vitimizar por isso. Eu simplesmente mudo minha visão e falo, opa, o caminho aqui tá É que as meio prioridades mudam, né? Sim. E tá tudo bem. Às vezes a gente planeja, coloca metas, não, tal ano, tal dia eu vou fazer tal coisa, assim eu vou construir, aqui eu vou comprar não sei o que, aqui eu vou viajar. Mas no meio do caminho, as suas prioridades mudam, Muda. Sim. né? De acordo com a vivência, ou com os acontecimentos, vai mudando e tá tudo bem. Né? Agora é só ter aquele controle emocional que a gente precisa e falar, não, vamos lá, vamos começar aqui do começo, deixa eu fazer isso, se planejar, e quando se planeja tá tudo E certo. foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu cheguei num ponto que eu já não estava indo com tanta frequência para essa empresa que eu trabalhava em Dracena, e aí eu lembro que eles me chamaram para trabalhar lá, ainda estava naquela questão da pandemia, e eu falei, não quero, não vou. Aí me deu uma crise de choro, que eu não conseguia parar de chorar. Aí foi onde meu esposo falou, então sai. Mas olha onde eu cheguei, eu precisei... Passar por todo o estresse. Eu fiquei num estresse, eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E não era assim, não era nada com a empresa pessoal, de relacionamento com eles. É porque eu não queria mais fazer o que eu tava fazendo, eu não queria. Muito tempo naquilo ali, eu queria fazer algo pra mim. Então eu precisei chegar num limite, eu falo que foi um limite pra estagnar e falar assim, ó, que eu não queria. Eu falei, não, eu não quero mais pra lá. Quando eu ia, eu ficava uma semana lá. Eu falei, não, eu não quero, eu quero ter disponibilidade, eu quero ter tempo para fazer as minhas coisas, né? Pra Poder se cuidar olhar. dos meus filhos, se eu precisar falar, hoje eu vou sair, vou levar no médico, hoje eu vou ter meu tempo, vou fazer uma unha, né? Ou não, agora eu vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar de manhã, essa semana eu vou trabalhar à tarde, você ter essa flexibilidade de horário. Sim. Eu queria isso, porque eu já não estava dando conta com 2 crianças, já estava assim, a gente eu não estava conseguindo me organizar, né? E aí foi quando eu falei, eu A vou. maioria de nós Ai, espera como E aí, a hora que você vai. vai, começa a vir, né? Uhum. É. Começa a vir. Lógico que vem dificuldades, né? Não é tudo, como ele falou, não é mil maravilha, né? Mas não é mesmo, Né? muda Assim, tudo. teve meses que eu falo, nossa, eu não vendi nada. Você fala, não tá indo bem, eu vou parar. Eu já pensei em parar. A gente pensa em parar. E é por Você isso que fala, eu falo, não, se não a vou gente... parar, não é por conta desse mês que eu vou Que parar, vai parar, vamos que pro vai próximo. desistir, né? É, Mas assim, quando a gente tem exatamente, esse- desafiador. Mas quando tem esse planejamento, que a gente fala, não, vou me planejar, quanto que eu vendo, quanto que eu preciso vender Isso. para poder passar o mês, aí a gente tem esse cálculo, a gente tem essa folga, essa sobra, a gente consegue, não, se ficar 1 mês, 2 meses um pouco ruim, um pouco devagar, eu consigo manter. Sim. Então, quando a gente tem esse planejamento aí também, ele é muito importante, porque ele não deixa a gente E com o cair. tempo você aprende isso. Aprende, Porque exatamente, no com o começo, tempo. que nem quando eu resolvi empreender no ramo, né, de roupas, eu nunca vendi roupa. Só comprava, nunca vendi. Então, né? mas já tinha Então, quer experiência dizer, de comprar, você já não deu tinha pra muito, oferecer. você não tinha muito assim. Falei, e agora, como que vende? Só que no decorrer você vai pegando jeito. Vai. Você vai aprendendo. Por isso que eu falo, tudo é um aprendizado. Sim. Né? E aí vem as dificuldades. Mas aí você vai moldando. Então, que nem você falou, que mês que você vende mais? Você já sabe. Então, Exatamente. quer dizer, se aquele mês lá, hoje eu consigo identificar isso, né? Com 3 anos de loja, né? Então, eu sei que maio é o mês, né, das mães, então eu consigo vender. Então, se de repente o abril foi fraco,
que em outros meses, no primeiro ano, eu já me desesperava. Ai, meu Deus, e agora? Porque você não sabe como vai ser o próximo. Agora, no outro ano, você já pegou o jeito. Fala, não, se for fraco, em maio eu vou tentar compensar. Exatamente. Né? Às vezes, umas datas comemorativas, né? Não sei, de vocês, assim, né? Talvez a Ellen, que é o mesmo ramo, né? Às vezes percebe isso, né? Mas isso que é Dá engraçado, pra fica encaixar. de dica aí pra vocês, empreendedoras, mulheres que querem empreender ou começaram a empreender. Começou, eu vou desistir porque não tá vendendo, não sei o que tem. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. É só se planejar. E você trabalha, e eu falo, conhecer. e a gente cria as coisas, porque às vezes um mês que tá fraco, não sei, põe uma promoção, faz algum liquid stock, né? Sim. Joga umas peças com algum desconto, dá algum desconto para aniversariante, Sim. você vai no decorrer, você vai pegando Tudo no isso a gente jeito. só pegando cansa quando macete. começa. Exato. Porque eu passei por essa fase. Sim. Estudo. E nunca começava, porque nunca São tava bom. problemas. Não, sempre tinha empecilho. Eu falava, não tá do jeito que eu quero. Quando que eu vou começar? saber tudo pra começar? Aí você vai começar Antes nunca. feito, perfeito. Porque essa experiência, esse conhecimento, você só vai adquirir depois que você aplicar o que você Sim, conhece. exatamente. Que aí é onde você vai ver, ou, né? vai ter o jogo de cintura, olha os imprevistos que acontecem aqui. Aí que você adquirir essa experiência só fazendo. Só fazendo. Porque é legal a gente falar disso Na também, senão a pessoa prática, faz curso, faz curso de empreender, curso Sim. de gestão, curso de finanças, e daqui a pouco é dessa empresa. Sim. Ela nunca abre. Então, Nunca. aprendeu, aplica. Isso, Ah, e o exato, valor, aplica. gente, importante, igual foi Exatamente. falado, é pontuar. Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência de ver facinho o que é negativo. Nossa mente, ela se programa para isso, E de por certa que, forma. gente? Tão triste isso. Então nós precisamos mostrar para ela que, na verdade, na maioria das vezes, quando você coloca na balança ou você pega no papel e vai pontuar, você tem muito mais vantagens do que desvantagens, principalmente se tratando de empreendedorismo. Mas nós focamos no negativo, porque é uma forma de defesa. Então, se não está dando certo, eu preciso ou correr daquilo ou parar onde eu estou. Esse é um sistema do nosso cérebro. E, de repente, você precisa pegar e mostrar, não, nós não precisamos nem correr e nós não precisamos parar. Nós precisamos olhar o que está dando certo e potencializar aquilo ali, que é o segredo. Potencializar o que deu certo. O que deu errado, vamos mudar. Vamos ver o que dá para modificar ou até tirar. Mas não parar o projeto inteiro porque me deu um pane em um mês. E é diário aquilo, né? A gente Diário. tem que focar, tem que trabalhar, exercitar a mente, que não é fácil. É o que a Diné falou, às vezes dá um pane num mês, a gente já vai lá embaixo. Que é fugir. Nossa autoestima já vai lá vai embaixo. Fala, não vou mais. parar e vou mudar de ramo. Já dá aquele medo. Dá É, aquela insegurança, aquela coisa ruim, Por fala, isso que será tem que que é sempre se isso? reinventar, né? Aquela pergunta, será? Que é a E criatividade todo que você mundo comentou. passa por isso. Aí a mulher tem de sobra, né? Vamos Gente. chamar esse recurso, nós somos criativas, né? Por isso eu acho interessante a gente levar isso para outras pessoas, para elas entenderem que esse cenário todo mundo passa, todo mundo vive, que não é algo inédito, não é algo que elas vão viver só elas, entendeu? E que empreender realmente não é algo fácil, né? Tem os desafios, né? E que é uma delícia. E que é muito Sim, porque boa. nós Tem a parte somos boa. os protagonistas da nossa história. Exatamente. É que faz toda a diferença. Tem a parte faz boa. toda a diferença. A Tem parte uma boa é grande essa. parte do bolo que é boa, que é muito boa. Porque você não desenvolve só financeiramente. Você desenvolve socialmente, espiritualmente, emocionalmente. Tudo. Porque você se Cria fortalece amizades, muito, né? você nutre coisas em você que nem você achava que você era capaz. Então, na verdade, tem um lado maravilhoso de empreender, que, ao meu ponto de vista, é muito maior do que os desafios. Dá pra gente olhar isso com outra visão. Que lente que eu tô usando? É o lado bom. Exatamente. É o desenvolver muitas coisas, muitas habilidades, muitas potencialidades. Né? E às vezes Exatamente. muitas têm medo de também, eu acredito, de começar a empreender, porque às vezes falam, mas eu não conheço muita gente, né? Sim, Pra quem que eu vou oferecer o produto? Pra quem que gosta, às vezes, do meu Exatamente. produto? Quem às vai vezes, comprar? né? Pra Quem quem vai que eu vou comprar, levar? né? Então, Vamos assim, deixar uma dica bem prática agora? Vamos, já. Faz uma lista de 25 pessoas que estão mais próximas a você. Olha que interessante É isso. perfeito esse início. 25 pessoas, sogra, mãe, irmãs, cunhadas, vizinhas que gostam de você. Você vai dar mais a 20 lista. vai dar mais.
Só que essas 25 vão te dar um norte gigantesco. Vai indicar pelo menos para mais uma. Dica prática. Exatamente. E foi assim que eu comecei. E é interessante que a gente cresce, a gente aprende muito, né? Porque vem de todos os lados vem algum problema. Quando o cliente chega na nossa frente, a gente não sabe o que ele vem trazer. Às vezes ele vem trazer um problema, vem trazer alguma insatisfação e a gente tem que ter resposta para tudo. A gente tem que estar ali, esperta para tudo, para poder solucionar. Então a gente vai ganhando, ele vai potencializando isso também. E sem contar também, que nem você falou, a gente vai criando novas amizades, a gente vai tendo novas pessoas ao nosso redor e vai ganhando muito conhecimento com isso também. Sim. É o prazer do fazer. Você estava falando, eu lembrei da Nice, da Silveira. Sim, né, que é a arte terapeuta aqui, pioneira, né, do Brasil. E é o elaborar, né, aquilo que você faz com a mão, aquilo que você constrói, que é esse prazer que a gente está falando. E aí a minha professora, ela teve uma cliente que ela tinha Alzheimer e ela não lembrava mais de nada. Ela esqueceu dos filhos, ela esqueceu do marido, das histórias que ela fez. Mas os quadros que ela pintava, ela lembrava. Então ela tinha os quadros na parede, ela passava, esse eu que fiz, ela sabia o que ela tinha feito. Esse eu que fiz. Então aquilo que ela construiu com as mãos, olha que forte, esqueci até do filho, nem esquecer daquilo, né? Porque foi isso que eu falo, é o prazer, né? É o que você gosta, né? Que aí eu gosto de falar assim, a mulher ela pode gerar mais do que filhos, como se filhos não fosse suficiente, porque já é lindo o suficiente, mas nós podemos ainda gerar mais, gerar negócios, gerar sonhos, gerar família, então é gerar, gestar é o nosso mulher é luz, a gente fala isso, né? Deu a luz, e mulher traz essa luz em toda e qualquer situação. Desde que a gente entenda isso e trabalhe isso em nós, né? Muito eu acho que por isso que a gente pega essa paixão pelo empreendedorismo. Exatamente. Que é nosso, né? A gente que gerou, a gente exatamente. que gestou, que pariu isso. Mas é curioso. Força pra isso. E diante, assim, de tudo isso, dessa, né, que é o que a gente constrói, o que a gente faz, o que vocês, assim, dentro do que vocês vivem, dentro do que vocês viveram, desde lá de trás, quando começaram, desde o início, e até hoje, né? De tudo que vocês passaram até hoje, onde vocês chegaram, qual é a mensagem, assim, que você passaria para alguma outra mulher que tá ali querendo muito, batalhando e pensa, muitas vezes nem começou e já pensa em desistir porque só encontra dificuldade. Só vê não. Né? Exatamente. O que vocês, assim, passariam de mensagem positiva para essas mulheres aí, para elas manterem, para elas continuarem, darem sequência àquilo que elas desejam, àquilo que elas querem? Eu acho assim, acredita, né? Primeira coisa, acredita no seu potencial, né? Não deixa de desmerecer, porque o não, é o que eu trago isso pra mim, o não você já tem, né? Se você não tentar, o não você já tem, e aí se você não tentar? Você não vai saber se deu certo ou não. Então eu falo assim, coloca amor, coloque dedicação, né? Se descubra no que o que você quer, no que você gostaria de empreender, o que você tem o dom, o que você vai conseguir passar de melhor para o seu cliente, né? Porque às vezes, apesar que tem muitas, né, que às vezes nem imaginava estar em algo e hoje está. Sim. Mas eu falo assim, tem vontade? Vai, mesmo com os nãos, né? Você acredita em você e vai. Vou emendar aqui com a Gabi. Gostei muito, né, da fala dela e tem muito a ver com o que eu já estava pensando, que é essa questão da experimentação. Então, como que a gente se liberta desse medo de errar, desse medo de falhar? Porque parece que é uma cobrança que a gente cria, mas ela é ilusória. Porque a gente cria isso, né? Exatamente. Eu vou abrir um negócio, e se ele fechar? O que vão pensar de mim? O que vão falar? Nada. A grande maioria das pessoas estão muito ocupadas com a própria vida, acredite. Exatamente. A gente cria essa ideia, esse medo, mas não é verdade. Se falar de você, pode ter certeza, não vai passar de 2 minutos. Depois ela vai voltar pra si. Então, põe na mente assim, eu vou experimentar. Porque quando a gente fala eu vou experimentar, eu não tenho compromisso de dar certo. Não é? Eu vou experimentar esse chá. Se eu não gostar, eu não tomo mais. Eu não coloquei um compromisso de tomar esse chá para sempre. Então, eu acho que esse seria uma chave também. Experimenta, se permita. Exatamente. Lindo mesmo. Bom, para mim a palavra exata que eu uso em qualquer ambiente que eu estiver é decisão. A decisão não significa que eu vou decidir hoje e que amanhã eu já vou estar fazendo aquilo. Mas quando eu aviso para mim, para o meu eu, que eu decidi fazer isso, as sutilezas começam a aparecer no meu caminho.
Então, 2 palavras, decisão e coragem. Quando eu tomo decisão, a coragem chega também. Mesmo com muito medo, mesmo tremendo, mas com medo mesmo a gente vai. Então, decidiu, coragem, a história muda. Exatamente, e é isso aí, e isso é lindo, isso que a gente está plantando aqui é maravilhoso, vai construir, contribui muito com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, não tenho dúvidas. E para finalizar ali, aquela coisinha ali, muito que todo mundo fica esperando, e qual é uma palavra só assim que vocês definem o caminho, o trajeto de vocês, em uma palavra, qual seria essa palavra? Propósito. Propósito. O propósito é tudo mesmo. Ai, Porque vem tanta coisa na cabeça, tanto negócio. Por isso que eu já falei a primeira. Pra não sofrer. Para mim é decisão. Decisão. É Porque a palavra que partir traça do a momento minha que linha você da vida, decide, decisão. você eu acho que vai. é coragem. Coragem. É, Um leva o outro, gente, mas é isso mesmo. Tem que ter a coragem, tem que ter um propósito, tem que decidir. é. Sim. Tá vendo como a gente se conecta? A gente Sim, tá conectada? Sim. Ai, foi muito bom estar aqui com vocês, bater esse Foi papo. Eu espero que a gente leve, sim, muito, contribua, né, muito com a vida Sim. de outras mulheres lá fora. E para aquelas que querem aqui estar aqui, vocês podem, viu? Com certeza vocês podem estar aqui, contar a história de vocês, Fazer parte do participar, grupo, exatamente, né? fazer Nossa, parte aqui do nosso grupo e fazer parte aqui desse momento tão especial. Sim. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada eu, gente. Meu nome é Eli Gente, Fernanda, sou mentora, sou empresária e esse foi o podcast Mulheres Empreendedoras de Presidente Epitácio.